A vida tem um jeito engraçado de desvendar os melhores planos, e é por isso que nem me preocupo mais com eles. Houve um tempo, antes do meu divórcio, em que eu só pensava em planejamento. No trabalho, eu antecipava todos os cenários possíveis, sempre preparado com um backup para quando as coisas não saíssem como esperado. Então, hoje, recebi uma ligação. Minha ex-esposa, Betsy, estava no hospital e minha filha insistiu que eu fosse. Eu não via Betsy há mais de um ano e não estava ansioso para mudar isso. Mas quando minha filha, Lisa, me pede algo, é difícil recusar. Então, entrei no carro e fiz a viagem de quase 1 hora pelo trânsito congestionado até o Arlington General Hospital, onde Lisa tinha levado sua mãe. Estacionando, eu esperava que essa visita fosse rápida. No balcão de informações, descobri que Betsy tinha sido internada 2 dias antes. Uma enfermeira me guiou até o quarto dela, mencionando que Betsy ainda estava dormindo. O que há de errado com ela? Perguntei. A enfermeira começou, sua esposa, eu interrompi, sorrindo. Ex-esposa. Ex-esposa mesmo. Ela riu, mas então sua expressão ficou séria. Pai, por favor, me diga que você não está flertando com a enfermeira enquanto a mamãe está no hospital, Lisa disse atrás de mim. Claro que não, Lisa, respondi com um sorriso. Se eu fosse, pelo menos teria perguntado o nome dela. A enfermeira deu uma risada suave. Bonnie, ela disse. Oh, isso combina com você, comentei, captando o olhar de Lisa, enquanto ela revirava os olhos e me cutucava em direção ao quarto, quebrando o momento. Por dentro, o quarto era sombrio, com 4 camas que só aumentavam a atmosfera estéril e deprimente. Uau! Esse lugar poderia usar um decorador, murmurei. Lisa suspirou. Ela está aqui porque não tem seguro de saúde, pai. Evan e eu tentamos adicioná-la ao nosso plano, mas ele não conseguiu. E a única outra pessoa que poderia. Ela parou de falar, seu significado pairando no ar. Lisa, querida, eu faria quase qualquer coisa por você, mas você tem que entender, sua mãe e eu somos divorciadas. Segui as ordens do juiz à risca e fiz o que era necessário, mas não devo mais do que isso a ela. A voz de Lisa suavizou enquanto ela olhava para sua mãe deitada ali. Ela nunca quis o divórcio, sabia? Ela ainda te ama, pai, mesmo agora. Eu zombei, meu tom áspero. Querer algo não o torna certo. Sua mãe e eu terminamos por causa das escolhas que ela fez. Eu sei o que aconteceu, pai. Eu estava lá. Mas às vezes, parece que vocês dois ainda pertencem um ao outro. Ela te ama tanto, olhe para ela. Ela está murchando. Algumas pessoas não envelhecem graciosamente, respondi friamente. Talvez ela só precise cuidar melhor de si mesma. Ela precisa de amor e apoio. É por isso que ela está definhando, Lisa retrucou, a mágoa brilhando em seus olhos. É pedir muito? Suspirei, frustrado. Lisa, eu a amei uma vez, o suficiente para deixar meu orgulho de lado e tentar consertar as coisas, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mas eu não poderia continuar fazendo isso para sempre. Alguns homens conseguem lidar com isso, mas eu não sou um deles. Lisa balançou a cabeça. Talvez algumas mulheres amem mais de uma pessoa, e às vezes funciona. Mas não para você, certo? Ela fez uma pausa, olhando para baixo. Eu simplesmente não entendo. Você não é do tipo que se afasta de algo. Algumas coisas são melhores deixadas para trás, Lisa. Quando o casamento acabou, eu dividi tudo, exceto a casa. O advogado dela vasculhou todas as nossas finanças. Então por quê? Ela disse, seu tom repentinamente suspeito. Você está dirigindo um Mustang personalizado? Evan acha que custou 50 mil. E enquanto isso, a mamãe está lutando para sobreviver. Talvez eu tenha um crédito melhor, respondi secamente, dando de ombros. Olha, vou ficar com ela enquanto ela estiver fora para você ter uma folga. Você provavelmente poderia usar um. Lisa suspirou, cedendo um pouco. Obrigada, pai. Ela pode nem acordar, eles a medicaram, e ainda não tem certeza se ela tomou muito por acidente ou de propósito. Ela está escorregando, pai, bebendo mais, não comendo direito, exausta e desidratada. Boa chance de ela continuar dormindo, então, eu disse, tentando aliviar um pouco as coisas. Lisa não pareceu se divertir. Pai,
Se ela acordar, por favor, seja gentil pelo meu bem. Tudo bem, Lisa, concordei calmamente. Ela se inclinou, beijou minha bochecha e saiu. Eu me acomodei na cadeira ao lado da cama de Betsy e peguei meu iPad, com a intenção de ler, mas minha mente vagou. 2 anos se passaram desde que tudo isso começou, mas de alguma forma ainda parecia cru. Pensando bem, eu me lembrei de como eu fazia qualquer coisa por Lisa quando ela era jovem. Ela costumava preparar essas misturas estranhas de doces, e eu fingia amar cada um deles, sorrindo e dizendo a ela o quão bons eles eram. Uma noite, Lisa nos convidou para jantar. Foi bom, embora ela ainda não tivesse dominado a culinária. O assado estava duro e seco, mas Eva manteve minha bebida cheia, provavelmente sentindo que eu precisaria dela para passar pela refeição. Felizmente, eu não bebo muito, ou teria saído cambaleando de lá. Ainda assim, eu aproveitei o tempo com minha família. Passei um pouco com o garotinho de Lisa, Martin, que recebeu meu nome. Ele era adorável e, aos meus olhos, não conseguia fazer nada errado. O ponto alto da noite, no entanto, foi quando Lisa e Evan anunciaram que ela estava grávida novamente. Evan, o que você está fazendo com a minha filha? Brinquei, ganhando uma risada da mesa. Passamos para as discussões habituais sobre nomes de bebês. Lisa mencionou que eles gostavam do nome Emma se fosse menina, em homenagem à mãe de Eva. Eu sugeri o nome Thomas para menino, em homenagem ao pai de Eva, e ele pareceu gostar da ideia. Mas então, Betsy entrou na conversa, levando as coisas para uma direção diferente. Você já tem um neto que leva seu nome, ela disse, seu tom mais áspero do que o necessário. Talvez seja a hora de deixar outra pessoa decidir. Eu sorri. Ah, é? Deixe-me adivinhar. Betsy para uma menina, Benjamin para um menino? Bem, na verdade, eu estava pensando em Michael, ela disse. Poderíamos chamá-lo de Mike. O clima mudou. Lisa olhou para mim, sua expressão ilegível. Não tenho certeza sobre isso, ela disse. Acho que gosto mais da sugestão do pai. Não é Evan? Evan ainda estava envolvido no momento, imaginando a reação do pai a um neto que levasse o seu nome. Ele apenas assentiu. Betsy pegou minha mão, mas eu a puxei instintivamente. Lisa não tinha notado minha reação. Então, pai, ela perguntou. O tom dela era gélido. O que você acha? Eu mantive minha voz o mais firme que pude. Acho que dar esse nome a ele seria um erro tão grande quanto o que sua mãe acabou de sugerir. Sabe aqueles momentos que você vê em filmes, onde todos estão se divertindo, e de repente, alguém diz algo tão estranho que a sala inteira fica em silêncio? Foi exatamente isso que aconteceu. Pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenha sido apenas alguns segundos. Então, Evan quebrou o silêncio, olhando para o relógio. Bem, eu realmente deveria ir para a cama. Reunião cedo amanhã. Obrigado pela noite. Levantei-me, dando-lhe um tapinha no ombro. Obrigada, Eva. Amo você, Lisa. Eu fui em direção à porta, esperando sair rápido, mas a voz de Lisa me parou. Pai, o que há de errado com você? Ela exigiu, sua frustração transbordando. Você não está esquecendo de algo? Dei de ombros. Venha aqui e abrace seu velho, Lisa. Tenho que sair daqui, não consigo nem respirar. Seu rosto se contorceu em um sorriso. Eu não estava falando de você. Eu estava falando da mamãe. E eu aqui pensando que você não estava bebendo. Com o que Eva encheu seu copo a noite toda? É Pepsi, querida, eu disse. Embora, honestamente, uma bebida possa não ser a pior ideia agora. Betsy deu um passo à frente, sua mão se estendendo para mim novamente. Dessa vez, me afastei tão bruscamente que todos notaram. Falaremos sobre isso quando chegarmos em casa, ela disse, tentando manter a voz calma. Não há nada para falar, eu rebati. Estou voltando para o meu lugar. Não sei o que você está fazendo ou para onde está indo, mas não é comigo. O rosto de Lisa caiu. Espera aí, pai. Você está bravo porque a mamãe não gostou do nome que você sugeriu? Os olhos de Betsy se arregalaram. Ela devia saber que eu estava de olho nela. Não, Lisa, eu disse suavemente. Não estou bravo. Estou apenas finalmente vendo as coisas claramente. Olhei ao redor da sala, observando os rostos chocados de todos, exceto o de Betsy. Ela sabia exatamente do que eu estava falando.
Às vezes, as pessoas que você ama te machucam, e você deixa passar. Você acha que se conseguir superar essa coisinha, as coisas vão melhorar. Mas então, algo acontece que lhe diz que toda a dor e o compromisso foram inúteis. Pai, você não está fazendo sentido, Lisa disse, confusão nublando seu rosto. Respirei fundo. Lisa, sua mãe quer dar ao meu neto o nome do homem por quem ela é apaixonada há 15 anos, o cara com quem ela teve um caso. Ela descobriu que ele morreu recentemente, e agora ela quer honrar a memória dele na minha família. A sala ficou mortalmente silenciosa, enquanto todos se viravam para Betsy, que havia caído no chão, soluçando baixinho. Sinto muito, Martin, ela sussurrou. Acabou anos atrás. Eu tentei ser uma boa esposa para você. Então por que acabou, Betsy? Eu perguntei, minha voz fria. Porque eu me sentia culpada, ela respondeu, com a voz trêmula. Eu sabia que era errado. Então terminei. Você não entendeu nada, entendeu? Eu deveria ter terminado as coisas quando descobri. Martin, não era um caso. Era só uma vez por ano. Nós nem sempre dormíamos juntos. E depois você e eu, as coisas melhoraram entre nós. Já faz muito tempo que acabou. Você está errada, Betsy. É pior do que você pensa, respondi, a raiva enchendo minhas palavras. Talvez você finalmente conte a verdade a alguém depois que o divórcio for finalizado, mas estou farta de suas mentiras. Ela olhou para mim em choque. Do que você está falando? Eu terminei, não você respondi, minha voz firme. Fui para Allenton há 5 anos e o encontrei. Dei uma surra nele. Ele acabou no hospital, antes mesmo de você sair do avião. Peguei o telefone dele e li todas as mensagens que você mandou para ele. Avisei que se ele chegasse perto de você de novo, eu o destruiria. O rosto de Betsy empalideceu. Marty. Eu. Sinto muito. Foi um erro. Eu estava errado. Balancei a cabeça, a emoção agitando meu peito. Eu também estava errado. Pensei que poderia consertar essa bagunça pelo bem de Lisa. Pensei que se eu te amasse o suficiente, nós superaríamos isso. Mas hoje à noite, quando você disse o nome dele, você terminou as coisas para sempre. Sem outra palavra, eu me virei e saí. Subi no meu Mustang, acelerei o motor e parti para a noite. O rugido do motor e a emoção de acelerar pela escuridão, sob o luar, entorpeceram a dor no meu peito. Desliguei meu telefone, precisando de nada além da estrada à frente para clarear minha cabeça. Honestamente, eu não estava tão abalado pelos eventos da noite quanto provavelmente parecia. Eu sabia do caso de Betsy há mais de 5 anos e desde então, estava me preparando para o nosso eventual divórcio de todas as maneiras possíveis. Betsy provavelmente ficou mais surpresa com aquela noite do que eu. Primeiro, ela não tinha ideia de que eu sabia do caso dela, e segundo, ela só descobriu naquela noite exatamente porque o caso tinha terminado. Tudo começou quando Betsy voou para Allenton para uma conferência de trabalho, a mesma que ela frequentava todo ano. Ela fez check-in em seu hotel habitual e foi para a conferência, um evento de um dia que ela sempre dizia durar 2. Depois que o seminário do dia terminou, ela se encontrou com Michael para jantar em um restaurante tranquilo. Eles passaram horas juntos, rindo, conversando, colocando o papo em dia. Ela até me mencionou 1 ou 2 vezes, provavelmente por hábito, talvez até como uma forma de acalmar qualquer culpa restante. Quando o restaurante finalmente fechou, eles compartilharam um beijo íntimo e demorado antes de Betsy retornar para seu quarto. Enquanto isso, Michael saiu para o estacionamento, onde seu carro estava estacionado, planejando ir para casa. Só que ele não foi muito longe, porque eu já estava esperando lá, empoleirado no capô do carro dele, como se eu pertencesse ali. Ei, esse é o meu carro, ele disse, surpreso e talvez um pouco nervoso. Dei de ombros, me levantando e andando em sua direção. Desculpe, mas é errado alguém mexer com coisas que não lhe pertencem. Você não acha, Mike? Ele pareceu confuso, como se estivesse tentando entender o que eu quis dizer. Não poderia concordar mais, ele respondeu, rindo nervosamente, provavelmente ainda esperando que isso fosse algum tipo de piada. Ótimo! Então estamos na mesma página. Fiz uma pausa, deixando-o suar um pouco. Não vamos nos preocupar com calotas, Mike. Vamos falar sobre IVA, sua esposa.
Ela provavelmente está em casa agora mesmo na Juniper Court, se perguntando onde você está. Mike empalideceu. Eu observei tentando manter a calma, mas pude ver o pânico em seus olhos. Acho que devo chamar a polícia, ele murmurou, sua voz trêmula, enquanto pegava seu telefone. Peguei meu próprio telefone e estendi para ele. Vá em frente. Mas será a minha palavra contra a sua, e posso lhe garantir que não tenho nada a perder aqui. Você, por outro lado. Imagino como sua leal e fiel esposa se sentiria se descobrisse que você estava se esgueirando com outra mulher. Seria uma pena, não seria? Seu rosto estava sem cor. Eu me inclinei para mais perto, minha voz um rosnado baixo. Eu não compartilho, Mike. Ele gaguejou, olhando ao redor como se estivesse procurando uma fuga. Olha, eu conheço Betsy, mas nós não. Eu o interrompi. Não vamos brincar. Eu te observei hoje à noite. Sei que hoje à noite foi só um jantar. Mas e o ano passado? E o ano anterior? Até onde isso vai? Ele engoliu em seco, seu rosto se contorcendo de medo e vergonha. 15, talvez 20 anos, ele murmurou, suas palavras mal audíveis através de seus lábios trêmulos. Ótimo, eu disse, minha voz dura e implacável. Então você deve me entender claramente, acabou. E se você ao menos disser o nome dela de novo, eu não só vou acabar com seu casamento, eu vou acabar com você. Nós nos entendemos. Mike assentiu rapidamente, seu corpo inteiro tremendo. Eu me virei para ir embora, jogando um último aviso por cima do meu ombro. Da próxima vez que falarmos, Mike, não será tão amigável. E com isso, eu o deixei lá, seu mundo abalado até o âmago. Voltei para casa e encontrei Betsy agindo exatamente como sempre fazia depois de suas viagens para conferências, excessivamente afetuosa, como se tentasse compensar o tempo perdido. Geralmente ela voltava, e nós íamos em umas pequenas férias juntos para nos reconectarmos. Mas naquele ano, de repente, eu estava ocupado demais para qualquer escapada. Não importa o quanto eu tentasse empurrar tudo para o fundo da minha mente, a memória persistia. E toda vez que isso vinha à tona, eu sentia aquela raiva, aquela necessidade de vingança, borbulhando dentro de mim. Não demorou muito para que eu começasse a descontar minha raiva em Michael de outras maneiras. Por meio de algumas conexões comerciais bem colocadas, eu arranjei para que ele perdesse o emprego. Eu não precisava que ele soubesse que eu estava por trás disso, a satisfação de saber que eu tinha uma mão em sua queda era o suficiente. Era quase emocionante, de certa forma, uma satisfação calorosa e brilhante, como o tipo que eu sentia quando fazia algo legal para Betsy. Mas dessa vez, era uma satisfação distorcida, uma que vinha de saber que eu estava tornando a vida dele um inferno. Pelos próximos 5 anos, continuei destruindo a vida de Michael pouco a pouco, mesmo enquanto montava minha própria rede de segurança para o divórcio que eu sabia que era inevitável. Quanto a Betsy, por que eu simplesmente não a confrontei e pedi o divórcio quando descobri? Apesar de tudo, eu ainda a amava, pelo menos em algum nível. No meu coração, eu queria acreditar que ela mudaria, que ela merecia uma segunda chance. Mas minha cabeça, a mesma parte de mim que se destacava em planejar todas as contingências no trabalho, me disse para estar pronto para qualquer coisa. Então eu disse a Betsy que havia um congelamento de aumentos no trabalho, embora eu tivesse acabado de receber um aumento alto e uma promoção que quase dobrou meu salário. Eu canalizei a maior parte da renda extra para contas das quais ela não sabia nada. Então, 2 anos depois, consegui outra promoção e outro aumento, e novamente, mantive tudo escondido. O ponto principal era simples: se nos divorciássemos, Betsy não teria ideia de quanto eu estava realmente ganhando. Ela pensaria que eu ainda estava ganhando 40 mil por ano, o que seria a base para qualquer acordo. Meu chefe tinha passado por seu próprio divórcio desagradável e estava mais do que disposto a ajudar. Oficialmente, eu estava listado como um gerente de nível médio, então ninguém de fora da empresa questionou por que todos os outros se submeteram a mim. Na realidade, 75% do meu salário era pago a uma empresa fornecedora administrada por alguns amigos pescadores. Eles me deixaram usar seus nomes, e eu os levava para pescar de vez em quando em troca. O dinheiro ia direto para uma conta offshore, sem deixar rastros.
Algumas vezes, eu mergulhei nos fundos para ajudar Lisa e Eva. Quando eles se casaram, dei uma entrada alta na casa deles para que não ficassem sobrecarregados com uma hipoteca enorme. Não comprei tudo de uma vez, mas garanti que as prestações mensais deles fossem quase nada. Outra vez, usei o dinheiro para comprar um segundo carro para eles, algo de que precisavam, já que trabalhavam em partes opostas da cidade. Mesmo com esses presentes, eu fazia parecer que tinha sacado da minha aposentadoria ou feito empréstimos, para que, se houvesse um divórcio, Betsy não tivesse muito a reivindicar. Enquanto isso, eu continuava encontrando maneiras de tornar a vida de Mike miserável. Ele trabalhava na fabricação, inspecionando peças fundidas, e minha empresa tinha vínculos com negócios semelhantes em todo o país. Eu tinha um amigo em Allenton que ficava de olho na carreira dele, então sempre que ele conseguia um novo emprego, eu ligava. Se já tivéssemos uma conta comercial com o empregador dele, alguém marcava um almoço com os gerentes e logo, Mike ficava sem emprego. Se não tivéssemos uma conta, abríamos uma, e a mesma coisa acontecia. Eu mantive uma planilha detalhada rastreando cada contratempo que ele enfrentou, embora nem todos fossem culpa minha. Eventualmente, sua reputação ficou tão manchada que ele não conseguiu nenhuma entrevista. No final, ele estava preso fazendo paisagismo e trabalho diário apenas para sobreviver. Claro, tudo isso teve um preço na vida pessoal de Mike. Sua esposa teve que voltar a trabalhar para sustentar a família, embora eu nunca a tenha atacado. Eu não tinha nenhuma briga com ela ou com os filhos deles, então eu me certifiquei de que eles fossem cuidados. Eu até ajudei a filha de Mike a entrar na faculdade de Direito, criando uma bolsa de estudos só para ela. Ela nunca soube de onde vinha o dinheiro, mas era o suficiente para ela passar pela faculdade com alguns bônus ao longo do caminho. Enquanto isso, Mike estava arrasado com seus fracassos. Ele queria ser um provedor, um homem autossuficiente, mas a vida tinha outros planos. Ele começou a beber, embora nunca tenha descontado na esposa ou na filha. No final, ele era uma sombra do homem que um dia fora. Eu também não conseguia ignorar as mudanças em mim. Eu não era o mesmo cara tranquilo e de fala mansa que eu era antes de descobrir a traição de Betsy. Eu sempre fui aberto e honesto, mas aquele choque mudou algo fundamental em mim. No entanto, quando olhei no espelho, ainda me vi, Marty Ellis, um homem de família. Um cara decente. Os vilões não deveriam ter algum tipo de sinal revelador, como um chapéu preto ou um sorriso irônico. Às vezes, eu até me perguntava se deveria trocar meu Mustang por um preto para me encaixar no papel. Mas mesmo quando questionei essas coisas, não consegui parar. Meu coração partido não estava interessado em cura. Ele queria vingança, e não iria descansar até que eu a conseguisse. Observei Betsy atentamente. Eu me vi incapaz de confiar mais nela, e percebi o quão vazio era não ter fé na mulher que eu uma vez prometi amar e estimar. O caso dela com Mike tinha destruído mais do que apenas nosso casamento, tinha destruído minha capacidade de confiar em alguém, e essa perda era profunda. Então, por 5 longos anos, enquanto eu trabalhava para moer Mike, eu também fiquei de olho em Betsy e me preparei meticulosamente para o divórcio que eu sabia que estava chegando. Ao contrário de outros homens, que só têm dias ou semanas para proteger seus bens, eu tive anos para me preparar. Originalmente, eu tinha planejado esperar ainda mais. Betsy, embora um pouco desbotada, ainda tinha uma aparência decente quando nos divorciamos. Eu pretendia esperar até que ela estivesse totalmente em declínio. Mas Mike não durou tanto quanto eu pensava que duraria, e 5 anos foram tempo suficiente para eu esconder o máximo de dinheiro que pude. A casa não era um problema. Ela estava na minha família há gerações, e fomos autorizados a morar lá, porque meus pais não precisavam mais de um lugar tão grande. Então, quando o processo de divórcio começou, meu advogado deixou claro que meus pais eram donos da propriedade e simplesmente nos deixaram morar lá sem pagar aluguel. Depois que Betsy voltou da conferência naquele ano, ela mandou uma mensagem para Mike, dizendo o quanto ela tinha gostado do jantar e do beijo que eles tinham compartilhado. Ela acrescentou que, embora sentisse falta dos momentos em que eles tinham sido íntimos, ela estava aliviada por isso não ter acontecido este ano. Ela disse que sempre se sentiu culpada por ser infiel a mim, e tinha certeza de que Mike sentia o mesmo sobre sua esposa.
Ela continuou dizendo que o romance deles, agora um caso puramente emocional, era na verdade melhor porque eles podiam continuar sem culpa. Segundo ela, talvez eles estivessem simplesmente ficando mais velhos e a afeição física não fosse necessária. Só estarem juntos é o suficiente, ela disse. Assim, podemos ficar juntos para sempre. Ela assinou com: até o ano que vem, meu amor. Li aquele texto enquanto esperava minha bagagem no aeroporto. Por uma fração de segundo, senti uma onda de fúria, queria estrangulá-la. Parte de mim ainda amava Betsy, mas aquela mensagem transformou meus sentimentos, distorcendo-os em algo mais sombrio. Quando ela chegou em casa, eu estava na sala, assistindo a um jogo de futebol. Ela entrou, envolveu seus braços em volta de mim e se inclinou para um beijo. Eu me afastei, dizendo a ela que estava lutando contra um resfriado e não queria passar adiante. Só certifique-se de que você esteja melhor até o fim de semana, ela disse com um sorriso. O que está acontecendo neste fim de semana? Perguntei, fingindo ignorância. Vamos, ela disse, olhando para mim com aquele sorriso familiar. Vamos para nossa pequena escapada, lembra? Sempre vamos logo depois da minha conferência chata. 3 noites, 4 dias, só nós duas, longe de tudo. Ah, bem, talvez você pudesse fazer uma viagem de mãe e filha este ano, levar Lisa junto, eu sugeri. Eu realmente não consigo me afastar do trabalho. Ela tentou mascarar sua decepção. Mas são apenas 2 dias úteis, ela protestou. Pense nisso, um longo fim de semana juntos nas Ilhas Salomão. Talvez nem saiamos do quarto do hotel. Comprei algumas coisas interessantes para você vestir. Não pude deixar de imaginar quantas dessas coisas Mike teria visto se eles estivessem juntos antes. Querida, há um congelamento de aumentos no trabalho, e eles estão cortando custos sempre que possível, expliquei. Tenho que ter certeza de que não serei vista como uma despesa dispensável. Ela suspirou. Tudo bem, entendi, ela disse, um pouco relutante. Vou ligar para Lisa. Mas é melhor você se juntar a mim no quarto 10 minutos depois que eu subir. Eu a ouvi lá em cima, falando com Lisa no telefone. Então, como se não conseguisse se conter, ela mandou outra mensagem para Mike, perguntando se ele tinha recebido a mensagem anterior. Meu estômago se revirou de desgosto. Eu não conseguia suportar ir para a cama com ela, então deitei no sofá e fingi que estava dormindo quando ela veio me procurar. Nas semanas seguintes, tive que me conformar com tudo, e essa adaptação não foi nada fácil. Eu me tornei um ator muito melhor do que eu jamais havia imaginado. Ainda tínhamos intimidade com a mesma frequência de antes, embora eu não pudesse dizer se Betsy gostava tanto assim. Eu não me importava. Não me incomodava mais em tentar agradá-la, eu simplesmente não dava a mínima se ela encontrava satisfação ou não. Ela era apenas mais uma mulher na minha vida, não a que eu amei um dia. Nosso tempo na cama se tornou cru e desprovido de afeição, mas estranhamente mais aventureiro. Betsy sempre foi bem reservada, mas aquele período cheio de culpa, depois de cada conferência, a tornou mais complacente. Eu tratei isso como uma chance de experimentar tudo o que ela nunca quis fazer. Antes que ela pudesse se opor ou me dizer que não era esse tipo de mulher, eu já estava lá. Quando chegou a hora da conferência no ano seguinte, fiquei de olho, procurando por qualquer sinal de que ela ainda pudesse estar em contato com Mike. Verifiquei os registros telefônicos dela e não encontrei nenhuma ligação recebida de Allenton, embora ela tivesse enviado várias mensagens para o número dele. Sua frustração aumentou à medida que suas mensagens não eram respondidas. Ela até entrou em contato com alguns amigos que o conheciam, apenas para descobrir que ele estava passando por uma fase muito difícil. Ela soube pela primeira vez sobre a surra e o roubo que ele sofreu depois da conferência do ano passado e que ele havia perdido o emprego. Ninguém sabia onde ele estava trabalhando agora, ou mesmo se ele ainda estava na mesma área. Ela tentou mandar mensagem de texto para ele novamente, esperando que ele concordasse em encontrá-la para jantar, mas não obteve resposta. Finalmente, ela conseguiu que um de seus amigos o verificasse. O amigo voltou com uma mensagem dura: Mike não se lembrava de Betsy e não via sentido em se reconectar, especialmente porque ele não trabalhava mais na indústria dele e não iria à conferência. Betsy ficou de coração partido.
Ela me disse que não se sentia preparada para ir à conferência naquele ano. Você foi todo ano. Você pode muito bem aguentar firme de novo, eu disse a ela, fingindo indiferença. Por que este ano seria diferente? Ela olhou para mim, claramente desanimada, mas concordou em ir. Programei meu voo para pousar apenas 2 horas depois do dela, e fiquei de olho nela o dia inteiro. Quase deixei meu disfarce escapar algumas vezes. Mas Betsy nem passou a noite, ela estava em um voo de volta à noite. Enquanto ela estava indo para o aeroporto, liguei para ela, fingindo sentir muita falta dela, dizendo que estaria fora da cidade naquela noite, mas que não importava, pois ela estaria na conferência. Ela me disse que não aguentaria ficar longe e que voltaria para casa mais cedo. Parte de mim esperava que ela tentasse encontrar alguém novo para se agarrar. Mas ela não o fez. Ela apenas assistiu às palestras, vagou pela exposição e, quando acabou, voou direto para casa. No ano seguinte, ela tentou me convencer a ir à conferência com ela, para que ela pudesse provar o quão chato era. Eu não estava interessado. Depois disso, ela parou de ir completamente. Nos últimos 2 anos, Betsy tinha sido totalmente fiel a mim, ou pelo menos ela tentava ser. De tempos em tempos, eu dava uma olhada, ou a observava eu mesmo, ou contratava um investigador particular para ficar de olho nela por alguns dias. Ela não tinha feito nada que me deixasse desconfiado. Se eu não soubesse melhor, eu poderia ter pensado que ela era a esposa perfeita. E de muitas maneiras, ela tentou ser. Mas uma vez que a confiança se foi, não há como voltar atrás. Lá estaríamos nós, sentados no deck traseiro, relaxando em nosso grande balanço, e eu sentiria a cabeça dela em meu ombro. Ela seguraria minha mão, seus olhos distantes, e eu me perguntaria se ela estaria pensando em Mike. Pensando em como, em sua mente, o amor deles duraria até que um deles finalmente morresse. Numa preguiçosa manhã de domingo, Betsy me acordou de um jeito que antigamente me deixaria nas nuvens, mas agora só me deixou pensando. Em momentos como aquele, quando ela demonstrava explosões repentinas de paixão, eu não conseguia me livrar do pensamento de que talvez ela estivesse se imaginando com Mike. Era essa dúvida corrosiva que me impedia de lhe dar meu coração novamente, não importava o quanto ela tentasse reacender as coisas. Nos últimos 5 anos, vivi com uma constante sensação de suspeita, sempre questionando seus motivos. Betsy se tornou de muitas maneiras uma empregada com benefícios e uma cara. Nos últimos 2 anos antes do divórcio, comecei a olhar para ela de forma diferente. Parecia que eu era um fazendeiro inspecionando suas plantações, verificando os sinais de que sua beleza estava começando a desaparecer. Mais algumas linhas em seu rosto, eu notaria. Ou a maneira como seu corpo havia amolecido. Estamos chegando lá, eu pensava, silenciosamente satisfeito. Só mais um pouco. Betsy, eu dizia, entregando a ela um pedaço de bolo, por que não se presenteia? Coma outro pedaço. Ela hesitava, às vezes se olhando no espelho. Não quero ficar maior. Não importa para mim, eu dizia, mantendo minha voz leve. Ela sorria, pensando que isso significava que eu a amaria independentemente de qualquer ganho de peso. Mas eu queria dizer algo completamente diferente. Não importava para mim porque eu sabia que não ficaríamos juntos por muito mais tempo, ela poderia comer o que quisesse ou ter a aparência que quisesse, isso não me afetaria nem um pouco. Nossa vida parecia boa de fora. Ainda tínhamos amigos com quem passávamos tempo, e frequentemente visitávamos Lisa e Eva. Tudo parecia tranquilo, até mesmo feliz. Por anos, quase acreditei que Betsy tinha tirado o caso da cabeça, ou talvez ela pensasse que tinha realmente escapado impune. Suponho que, depois de 5 anos sem consequências, ela se deixou acreditar que não importava mais. Mas apenas alguns dias antes daquele jantar fatídico, um dos meus amigos, um investigador particular em Allenton, me enviou uma atualização sobre Mike. Ele tinha sido demitido de seu último emprego e estava se virando, trabalhando em fast food. Sua bebida tinha piorado tanto que o gerente nem o deixava trabalhar lá dentro. Em vez disso, ele foi encarregado de fazer o paisagismo ao redor do restaurante. Em alguns dias, ele tinha que tirar neve ou cortar a grama. Em outros, ele usava uma fantasia ridícula de palhaço para ficar na estrada e girar uma placa, esperando atrair motoristas que passavam para hambúrgueres e batatas fritas.
Ele tinha chegado ao fundo do poço, uma visão quase ridícula para um homem se aproximando dos 50, um graduado reduzido a um trabalhador de salário mínimo, vestido como um palhaço. Todos os seus colegas de trabalho, exceto o gerente, eram adolescentes. Um dia, um garoto no restaurante deu um trabalho especialmente difícil para Mike. A mãe do garoto tinha aparecido para discutir sobre suas notas, tentando fazê-lo desistir, e o garoto fez seu ponto olhando para Mike. Qual é o ponto, mãe? Ele disse, olhando para Mike. Mesmo que eu me forme, e você e o papai paguem a faculdade como os pais daquele pobre coitado provavelmente pagaram, como você sabe que eu não vou acabar aqui de volta, vestido como um palhaço? Quer dizer, eu estou melhor do que ele, e eu tenho apenas 17 anos. Pelo menos eu trabalho dentro de casa, e ganho mais do que o salário mínimo. Se eu for para a faculdade, posso acabar ganhando ainda menos. O orgulho de Mike já estava despedaçado, mas ouvir aquele garoto destruindo sua vida foi o golpe final. Seu rosto, antes confiante, virou pedra. Se foi de propósito ou apenas um erro descuidado, eu não sei, mas não muito tempo depois, ele jogou sua placa para o alto, e ela caiu em uma mulher que estava por perto, derrubando a sacola de comida das mãos dela. A mulher começou a gritar com ele, e algo em Mike estalou. Ele ficou furioso, chutando o hambúrguer derramado dela pela rua como um disco de hóquei, chamando-a de todos os nomes possíveis. Quando a polícia chegou, eles o encontraram em um estado de raiva, gritando e xingando como se tivesse perdido cada grama de dignidade que ele já teve. Ele foi demitido na hora. Com seu último salário, Mike comprou uma garrafa de bebida e uma corda. Ele foi para casa naquela noite e, antes de tomar seu primeiro gole, começou a usar seu diploma universitário uma última vez. Mike tinha estudado tecnologia de fabricação, então ele levou seu tempo, criando o laço mais perfeito que pôde, enrolando-o perfeitamente antes de subir em uma cadeira com ele em volta do pescoço. Então, ele bebeu profundamente, pensando nos momentos que moldaram sua vida. Ele se lembrou de sua carreira inicial, cheia de promessas, e traçou o arco de seu declínio. Ele pensou em sua filha, e em como havia perdido o respeito dela, em sua esposa, que antes fora sua parceira em tudo, mas agora mal falava com ele. Eles dormiam em quartos separados, um reconhecimento silencioso de seu casamento desfeito. Não foi a perda do emprego que havia arruinado seu casamento, foi sua incapacidade de lidar com cada fracasso, de se adaptar conforme sua vida mudava. Eles estavam se afastando há anos e no fundo, Mike sabia que estava esperando o outro sapato cair. Naqueles momentos finais, Mike morreu pensando que sua queda era apenas uma sequência de azar. Ele nunca soube que era eu por trás de tudo, lentamente puxando as cordas que desfizeram sua vida. Eu sempre planejei contar a ele um dia, pouco antes de terminar minha vingança, mas nunca tive a chance. Os últimos pensamentos coerentes de Mike culparam Betsy, traçando sua má sorte de volta ao dia em que a conheceu. Em sua mente, ele tinha sido um amigo inocente, mas o marido dela de alguma forma os descobriu e o espancou até quase matá-lo. Dali em diante, sua vida entrou em uma espiral, uma descida constante, e ele nunca se recuperou. Seu último pensamento foi uma maldição dirigida a Betsy. Maldita bruxa, ele murmurou, sua mente embaçando enquanto o álcool o dominava. Quando eu acordar, vou encontrar um jeito de fazê-la pagar. A esposa de Mike foi quem o encontrou, balançando sem vida no teto. Ela nem tinha emoção suficiente para chorar. De certa forma, ela estava aliviada, ele estava sofrendo há anos, e pelo menos agora, ele finalmente estava além da dor. Uma das antigas colegas de Betsy, que conhecia Mike, lhe enviou um e-mail para compartilhar as notícias. Ela aprendeu cada detalhe sobre seus últimos anos, suas lutas e como ele morreu. Eu já tinha ouvido a notícia da minha investigadora, então eu sabia que podia esperar algo dela. Eu a observei atentamente, tentando avaliar sua reação. Ela estava devastada porque havia perdido alguém que amava, ou apenas abalada pela lembrança da fragilidade da vida. Naquela noite, ela se agarrou a mim com um fervor que eu não via há anos. Ela se agarrou a mim como se eu pudesse escapar, agarrando-se a mim com lágrimas nos olhos. Quando perguntei o que havia de errado, eu meio que esperava que ela admitisse que havia perdido um velho amigo. Mas, em vez disso, ela me surpreendeu. Eu te amo tanto,
ela sussurrou, sua voz tremendo. Sou tão grata por ter você. Não sei o que faria se alguma coisa tirasse você de mim. As palavras dela me atingiram, admito. Baixei a guarda, só por aquela noite. Fizemos amor como costumávamos fazer, com uma ternura que eu não sentia há anos. Eu a segurei perto, beijando-a lentamente, deixando-a saber que eu a amava também, acreditando estupidamente, por um momento, que eu poderia estar me curando, que talvez eu pudesse confiar nela novamente. Parecia que uma crosta finalmente havia se formado sobre meu coração ferido. Na noite seguinte, estávamos jantando com Lisa e Eva, e eu não conseguia parar de segurar a mão dela. Trocamos olhares na mesa, e Lisa nos provocou, perguntando como ainda estávamos tão apaixonados depois de tantos anos juntos. Pensei por um momento que talvez ela estivesse certa. Então Betsy teve que ir e abrir a boca. Ela começou falando sobre como Lisa e Evan deveriam dar o nome de Mike ao meu neto, insistindo nesse nome com uma intensidade que fez meu sangue ferver. Em um instante, tudo desmoronou. Senti todos aqueles anos de vingança silenciosa e paciente contra Mike ressurgirem, toda aquela raiva e amargura que pensei ter enterrado. Eu soube então porque tudo o que eu tinha feito a Mike nunca pareceu o suficiente. Não era como se eu não o tivesse punido o suficiente, eu percebi, naquele momento, que meu ressentimento era mais profundo. Eu poderia destruir a vida de Mike 100 vezes, mas isso nunca consertaria o que Betsy tinha quebrado em mim. O que eu tinha feito com Mike ao longo dos anos tinha sido implacável, como se eu tivesse esvaziado um pente inteiro nele, recarregado e depois atirado de novo. Eu tinha continuado, de novo e de novo, mesmo quando ele estava caído. Mas a verdade era que Mike sozinho não tinha causado minha dor. Ele era, de certa forma, apenas um personagem secundário na história da minha miséria. Ele não tinha sido aquele que prometeu me amar, honrar e cuidar de mim por toda a vida, essa tinha sido Betsy. Mike era praticamente um estranho, até que eu o confrontei em Allenton e o deixei quebrado. Minha vingança contra ele tinha sido um exagero, mas, mais do que tudo, tinha sido covarde. Era como se eu tivesse sido um garoto normal do ensino médio, e, em vez de enfrentar o jogador de futebol que me empurrou, eu tinha me virado e batido em um dos nerds do time de xadrez. Minha raiva tinha sido direcionada a Mike, mas Betsy merecia muito mais. Nos dias após aquele jantar desastroso, Betsy ligou várias vezes, desesperada para voltar para casa e conversar. Toda vez eu a interrompia, mal dizendo uma palavra. Eu a informei que tinha embalado todas as suas roupas e pertences pessoais, e que ela poderia vir no sábado para pegar qualquer mobília ou eletrodoméstico que achasse que merecia. Eu sugeri que ela trouxesse Lisa e Eva, para que um deles pudesse me ligar para verificar se os itens que ela levou eram aceitáveis. Eu planejei ficar fora o dia todo e retornaria somente quando ela ligasse para dizer que tinha terminado. Mas naquela noite de sábado, quando estacionei na garagem, ela ainda estava lá. Lisa também estava lá, e ambos insistiram em conversar, me sentando como se eu fosse a encrencada. Martim, eu te amo, Betsy disse, seus olhos implorando. Eu te amo com tudo o que tenho, e eu nunca faria nada para te machucar intencionalmente. Sinto muito. Sinto mais do que você pode imaginar. Oh, acredito que você sente muito, respondi, meu tom frio. Você pode ser a pior desculpa de esposa que já vi. Não podemos pelo menos conversar sobre isso, ela implorou. Estamos juntos há quase 30 anos. Nós realmente vamos jogar tudo isso fora por algo que aconteceu anos atrás e já acabou há muito tempo. Por que você não me confrontou quando descobriu? Não consigo imaginar a dor que você vem carregando todo esse tempo. Estou começando a entender por que existe esse muro entre nós há tanto tempo. É isso, não é? Suspirei, concordando lentamente. Ela continuou, com a voz trêmula. Aquela noite. Foi tão incrível. Parecia que tínhamos nos reconectado. Imagino que você deve ter ouvido sobre a morte de Mike e pensado que finalmente estávamos livres de tudo isso, que poderíamos seguir em frente, até que eu abri minha boca e estraguei tudo. Eu assenti novamente, a amargura em mim mal contida. Martim, por favor, deixe-me explicar, ela implorou. Preciso desabafar. Sei que o que fiz foi errado, mas acabou há anos, e sim, sei que foi você quem acabou com isso.
Tenho algumas perguntas, mas, por favor, deixe-me explicar primeiro. Olhei para ela, sentindo a raiva fervendo sob a superfície. Você tem esta chance, Betsy, eu disse. Não te devo isso, mas estou te dando por uma única razão. Quero que esse divórcio acabe o mais rápido possível. Se eu deixar você falar agora, você não poderá ir aos tribunais alegando que nunca te dei uma chance de se explicar. Então vá em frente. Mas há algumas coisas que preciso saber, quando isso começou com Mike e por quê. Ela respirou fundo, sua voz quase um sussurro. Martin, estamos em 2010 agora. Nós nos casamos em 1980. Então suponho que começou em 1982, 28 anos. Gritei, incapaz de me conter. Isso vem acontecendo há 28 anos. Ela olhou para baixo, sem encontrar meus olhos. Talvez Mike tenha olhado para isso de forma diferente, ela murmurou. Ele provavelmente só contou a partir de quando nós primeiro, você sabe. Eu me virei para Lisa, que parecia tão atordoada quanto eu me sentia. Há alguma chance alguma de que Lisa... Eu não consegui terminar a frase, mas Betsy sabia o que eu queria dizer. Não há chance, ela disse rapidamente. A conferência é sempre em julho. Lisa nasceu em janeiro. Ela é sua filha, Marty. Não há dúvidas. Mas você esperava, não é? Eu cuspi. Não finja que o pensamento nunca passou pela sua cabeça. Lisa olhou para a mãe, seu rosto uma mistura de mágoa e confusão. Lisa, anjo, eu disse, voltando-me para minha filha. Eu te amo mais do que a própria vida. Nos últimos 5 anos, você foi a única pessoa em quem eu podia realmente confiar. Você tem a maior parte do meu coração, mas preciso perguntar. Você se importaria em fazer um teste de DNA? Não importa para mim agora, eu nunca vou tratar você ou meus netos de forma diferente. Eu só preciso saber. Martin, eu te disse, Betsy começou, mas eu a interrompi. Por que eu deveria acreditar em uma palavra que você diz? Eu perguntei, minha voz calma, mas cortante. Desde o primeiro dia, você mentiu para mim. Nosso casamento acabou, o que significa que você mentiu para mim o tempo todo. Você não pode me fazer duvidar dos meus instintos agora. Não, Martin, não foi assim, ela insistiu. Eu sempre te amei. Você simplesmente não entende. Então comece a explicar, eu rebati. Esta é sua última chance de me fazer entender. Depois disso, cada palavra passará por advogados. Ela olhou para mim, olhos arregalados. Você não pode estar falando sério. Só trapaceei uma vez, e isso foi anos atrás. Não vale a pena jogar fora 30 anos por algo que acabou há eras. Nos últimos 5 anos, não vi nem ouvi falar de Mike. Você está me punindo por algo que já acabou há muito tempo. É injusto. É mesmo? Eu respondi. Bem, eu sei que você não o vê há 5 anos. Mas você tentou, não tentou? Há anos, no ano seguinte à última conferência que vocês dois participaram. Você tentou entrar em contato, enviou mensagens, esperando que ele a encontrasse para jantar. Você até perguntou a amigos em comum se ele iria. Eles disseram que ele não se lembrava de você. Mas a verdade é que ele estava apenas assustado. Ele sabia que se respondesse, eu o mataria dessa vez ou arruinaria seu casamento. Você pode ver por que duvido que realmente tenha acabado. O rosto dela caiu. Mas agora você sabe que acabou, ela disse, quase sorrindo. Você sabe disso. Como eu sei disso? Eu retruquei. A última mensagem que você mandou para ele dizia que seu amor duraria até que um de vocês morresse. Mal se passaram 5 anos desde então. E sim, ele está morto agora. Mas talvez você não estivesse mentindo, afinal. Você ainda o amava o suficiente para pedir para Lisa dar o nome dele ao meu neto, mesmo que isso custasse nosso casamento. Não, Martin, você está errado, ela disse, sua voz desesperada. Estávamos casados havia apenas 2 anos, quando fui àquela primeira conferência. Senti muito a sua falta, foi a primeira vez que fiquei longe de você. Eu ficava fugindo das palestras para ligar para você, mas você estava sempre trabalhando. Mike estava lá, e ele me lembrou de você de muitas maneiras. Falar com ele foi fácil, como se eu pudesse finalmente compartilhar tudo o que estava sentindo. No ano seguinte, ficamos mais próximos. Nós até fomos jantar, e ficamos até o restaurante fechar.
Mas, Martim, você tem que entender, muito disso foi porque ele me lembrou de você. Eu não tinha ficado muito longe de você, e às vezes, eu só precisava de outra perspectiva. E quando isso se transformou em algo mais? Perguntei, com a voz tensa. Era o quarto ano, ela respondeu, com a voz trêmula. Nós dois bebemos demais, e nós acabamos na cama. Nunca foi planejado, e não era para acontecer. Foi um erro. Então um erro durou mais de 2 décadas. Eu zombei, a raiva borbulhando. Ela desviou o olhar, envergonhada. Depois disso, tornou-se apenas parte da conferência para nós, ela disse calmamente. Nós nos encontraríamos todo ano. Às vezes era físico, às vezes não. Na maioria das vezes, era apenas o conforto de falar com alguém que me entendia. Alguém que entendia você. Eu repeti, incrédula. Você tinha um marido para isso, Betsy. Um marido que passou anos apoiando você, amando você e confiando em você. Eu sei, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu me odiei por isso. Todo ano, eu jurava que acabaria com isso, mas então a próxima conferência chegava, e lá estava ele. Simplesmente aconteceu. Eu nunca quis parar de falar com ele, mas você tem que entender, muito disso foi porque ele era muito parecido com você. Ela fez uma pausa, olhando para mim, desesperada para explicar. Não estávamos juntos há tanto tempo, e às vezes eu precisava contar as coisas para alguém para ver como você reagiria a elas. Foi só no quarto ano que dormimos juntos. E mesmo assim, foi um acidente. Nós dois ficamos muito bêbados e acabamos na cama. Acordamos na manhã seguinte e estávamos ambos consumidos pela culpa, Betsy continuou, com a voz trêmula. Não conseguíamos nem olhar um para o outro. Nenhum de nós disse adeus. No ano seguinte, o quinto ano, nós nos evitamos principalmente. Sinceramente, eu sentia falta dele, sentia falta do meu amigo. Mas eu estava grávida da Lisa na época, então, a menos que os bebês levem mais de um ano para nascer, ele não poderia ser o pai dela. Não jantamos, não conversamos, nada naquele ano. Ela fez uma pausa, então continuou calmamente. No ano seguinte, ele veio até mim, e se desculpou. Ele me disse que estava tão arrependido pelo que aconteceu entre nós 2 anos antes, que ele se culpou. Ele até disse que era estúpido da nossa parte evitar um ao outro só por causa de um erro. Então, nós jantamos. E, se estou sendo honesta, durante aqueles 2 anos em que eu o evitei, eu também fiquei fantasiando sobre como era dormir com ele. Meu coração se contorceu, mas eu fiquei em silêncio, ouvindo. Ela respirou fundo. Nós dois estávamos bêbados naquela primeira vez, e eu queria lembrar como realmente tinha sido. Então, naquele momento, já fazia 6 anos desde que aconteceu, e só tínhamos ficado juntos uma vez. Naquela noite, porém, foi só jantar. Nada aconteceu. Ela parecia quase implorando agora, esperando que eu entendesse. No ano seguinte, nada aconteceu de novo. Mas havia essa tensão estranha. Parecia que íamos a essas conferências apenas para nos ver no 8º ano, a tensão era demais. Eu cedi, e fizemos sexo. A voz dela caiu, e ela pareceu se encolher enquanto falava. Acho que é por isso que me sinto mais culpada, Martim. Eu o estava evitando há anos, enquanto me perguntava como seria realmente com ele. Eu tinha construído isso na minha cabeça, mas quando realmente aconteceu, foi horrível. Não, foi pior do que horrível, foi chato. Eu levantei uma sobrancelha, sem saber aonde ela queria chegar com isso, mas ela olhou para mim quase se desculpando. Olha, eu sei que tamanho não é tudo, mas Mike não era exatamente seu igual nesse departamento. E pior, ele estava com a esposa há tanto tempo que só sabia do que ela gostava, o que não era nada perto do que eu gostava. Foi então que percebi que tinha cometido um erro enorme. Ela continuou, falando mais rápido, como se estivesse ansiosa para desabafar. No ano seguinte, eu o evitei novamente. Quer dizer, eu não só evitei dormir com ele, eu nem queria falar com ele. Eu até me escondi dele durante a maior parte da conferência. No final, porém, eu fui até lá e agi como se estivesse procurando por ele o tempo todo. Fiz um monte de perguntas sobre sua esposa e então simplesmente fui embora. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas a deixei continuar, não querendo interromper.
No ano seguinte, já tinham se passado 10 anos inteiros desde que nos conhecemos, ela disse, com a voz suavizando. Ele estava me esperando no aeroporto, me contando o quão especial era celebrar 10 anos de amizade, como se fosse algum tipo de aniversário. Eu não queria machucá-lo, então eu dei a ele um sono de misericórdia naquele ano. Um sono de misericórdia. Eu repeti, sentindo meu estômago revirar de raiva e descrença. Dormir com ele valeu a pena arriscar seu casamento? Martim, você tem que entender, ela implorou, sua voz tremendo. Ele realmente era muito parecido com você. Eu não queria ferir os sentimentos dele. Além disso, só acontece uma vez por ano. Não havia nada de selvagem ou estranho nisso. Era como sexo de velho. E olha o que você e eu temos, não se compara. Mike não estava a fim de tentar coisas novas. Era simples, quase obrigatório. Ela fez uma pausa, me dando um olhar quase envergonhado. Nunca fiz nada íntimo assim com ele. Quer dizer, não do jeito que fiz com você. Ele sempre foi bem, você sabe. Ela parou, e eu não consegui me segurar mais. Betsy, você realmente não entende isso, não é? Eu disse, tentando manter minha voz firme. Você e eu só começamos a experimentar depois que descobri sobre você. Eu deixei você fazer coisas para mim, mas nunca fiz para você. Eu não ia colocar minha boca em nenhum lugar que Mike estivesse. E honestamente, toda vez que eu dormia com você, não era amor. Eu estava apenas dormindo com você como eu faria com um estranho. Você estava lá, e você estava disponível. O rosto dela caiu, e ela pareceu murchar na minha frente. Então, pelos próximos anos, eu sobrevivi, ela continuou, sua voz quase um sussurro. Eu iria à conferência, e sabia que ele estaria lá. Eu temia isso, mas também ansiava por isso, mesmo sabendo que acabaria fazendo sexo com ele no final. Depois de alguns anos, comecei a inventar desculpas. Um ano, eu disse a ele que estava menstruada. Depois eu aguentei. Então, eu aleguei que tinha uma infecção por fungos. No ano seguinte, eu disse que estava menstruada de novo. Por cerca de 3 anos, eu não tive que dormir com ele, mas então nós fazíamos isso, e eu encontrava outra desculpa para evitar por mais alguns anos. Ela olhou para mim, quase implorando. No ano em que você o espancou, já fazia 4, talvez 5 anos desde a última vez que estivemos juntos. Não fazíamos sexo há anos. Ele sempre falava sobre isso como se amasse, mas para mim, era como arrancar dentes. Ele era meu amigo, e eu não queria machucá-lo. Ele gosta de ouvir o quanto eu me importo com ele, e nós dissemos um ao outro que nos amávamos, mas eu nunca senti isso de verdade. Eu só não queria ferir os sentimentos dele. Então você escolheu me machucar? Eu rebati, a amargura na minha voz era evidente. Martim, como você está machucado? Ela perguntou, parecendo genuinamente perplexa. Isso durou mais de 20 anos. Quando você descobriu, nós tínhamos sido íntimos milhares de vezes, e eu amei cada uma dessas vezes com você. Em todos esses anos, eu posso ter estado com Mike 8 vezes, no máximo, e eu odiei cada momento disso. Se tivesse sido uma questão de eu escolher Mike em vez de você, eu entenderia sua raiva, mas isso nunca aconteceu. Se eu tivesse lhe dado um tratamento de segunda mão, ou feito algo que o envergonharia, eu entenderia, mas isso nunca aconteceu. Eu te amo demais para isso. Era uma coisa de uma vez por ano, longe de casa, onde ninguém nos conhecia. E mesmo no ano em que você o confrontou, já estava acabando por si só. Ela respirou fundo, tremendo, olhando para baixo. Já que você sabe sobre minhas mensagens, provavelmente sabe que estávamos falando sobre o quanto as coisas pareciam melhores sem a culpa. Era isso que eu queria dizer, Marty. Eu estava tentando decepcioná-lo facilmente. Pensei que o relacionamento iria se desfazer naturalmente. Ela pegou minha mão, mas eu a puxei de volta, sentindo a dor de suas palavras. Martim, por favor, você tem que acreditar em mim, ela sussurrou. Eu te amo. Só você. O que quer que tenha acontecido com Mike, foi um erro estúpido que cometi anos atrás, e eu não sabia como acabar com isso sem machucá-lo. Temos muito mais, história, amor e uma vida juntos. Por favor, não jogue tudo fora. Eu me inclinei para trás, estudando-a enquanto tentava processar tudo o que ela dissera.
Eu sentia a raiva ainda borbulhando por dentro, mas também podia ver a dor e o desespero em seus olhos. Esta era a mulher que eu amei por décadas, a mãe do meu filho, minha parceira na vida. Mas a traição dela tinha cortado tão fundo, e era uma ferida que não sararia facilmente. Eu entendo, Betsy, eu disse lentamente. Eu entendo que você cometeu um erro e que se arrepende. Mas o fato é que você me traiu. Você nos traiu. Toda vez que você o conheceu, toda vez que você disse que o amava, você tirou algo do nosso casamento. Você quebrou minha confiança, minha fé em você, em nós. E embora eu possa ver que você está arrependido, talvez até entenda por que fez o que fez, acho que nunca vou conseguir superar isso. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela ouvia, sua voz embargada. Martim, por favor, ela sussurrou. Eu farei qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa. Só nos dê outra chance. Podemos ir para aconselhamento. Podemos trabalhar nisso. Por favor, não acabe com nosso casamento por algo que já acabou há tanto tempo. Balancei a cabeça, tentando segurar minhas próprias emoções. Não é só o caso, Betsy. São as mentiras, o engano. Por 28 anos, você escondeu isso de mim. Por 28 anos, você me deixou acreditar que nosso casamento era algo que não era. Você tirou minha habilidade de tomar uma decisão informada sobre minha vida, sobre se eu queria ou não ficar com alguém que poderia fazer isso comigo. Você me roubou essa escolha. Ela desabou soluçando, e Lisa estendeu a mão, segurando sua mãe. Puta merda, pai, Lisa disse, sua voz suave, mas suplicante. Mamãe cometeu erros, mas ela está tentando consertar. Você não pode pelo menos tentar resolver isso por mim? Pelos netos? Olhei para minha filha, e a dor em seus olhos refletiu a minha. Lisa, eu disse suavemente, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo, mas isso não é algo que eu possa simplesmente perdoar e esquecer. Isso está me corroendo há anos. E eu não posso continuar fingindo que está tudo bem quando não está. Betsy abriu a boca para falar, mas eu levantei minha mão. Chega, Betsy. Não quero ouvir mais nada. Você teve sua chance de explicar, e eu escutei. Agora é hora de eu seguir em frente. Estou pedindo o divórcio. Você pode levar o que quiser da casa, mas preciso que você saia até o fim da semana. Pai, por favor, Lisa implorou, com a voz embargada. Não faça isso. Olhei para ela, minha própria voz falhando. Sinto muito, querida, eu disse. Mas isso é algo que eu tenho que fazer por mim mesma. Não posso continuar vivendo com essa traição. Betsy afundou em uma cadeira, seu corpo tremendo enquanto soluços a sacudiam. Lisa se ajoelhou ao lado dela, tentando oferecer conforto, mas eu não consegui ficar mais tempo. Levantei-me, dei uma última olhada ao redor do quarto e saí de casa. Enquanto eu dirigia para longe, anos de traição e dor pareciam me pressionar como um peso que eu carreguei por muito tempo. Pensei em todos aqueles anos que passamos juntos, na vida que construímos, nas memórias que compartilhamos. Doeu pensar que tanto disso tinha sido manchado por nossas mentiras. Mas eu sabia que ficar só aprofundaria a ferida. Eu precisava encontrar uma maneira de me curar, de finalmente seguir em frente com minha vida. Nos dias que se seguiram, coloquei meus negócios em ordem. Pedi o divórcio, e fiz arranjos para que Betsy saísse de casa. Lisa tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas não consegui discutir mais sobre o assunto. A decisão estava tomada. Eu precisava focar no meu futuro, em encontrar uma vida onde eu pudesse respirar livremente novamente. O dia em que Betsy se mudou foi uma mistura de alívio e tristeza. Ela levou apenas o que precisava, deixando para trás muitas das coisas que acumulamos ao longo dos anos. Quando chegou à porta para sair pela última vez, ela se virou para olhar para mim, seus olhos cheios de tristeza. Martim, ela sussurrou, quase inaudível. Sinto muito. Eu sei, Betsy, eu disse, minha voz firme. Mas desculpa não é o suficiente. Adeus. E com isso, ela foi embora, e eu fiquei sozinho em uma casa que antes era cheia de calor, risos e amor. Eu sabia que a estrada à frente não seria fácil, mas também sabia que tinha que encontrar uma maneira de reconstruir, de alguma forma descobrir paz e felicidade novamente. Nos meses seguintes, concentrei-me em mim mesmo.
Coloquei minha energia no meu trabalho, passei tempo com um amigo, e até comecei a namorar novamente. Não foi fácil, e houve muitos dias difíceis, mas, lentamente, comecei a me curar. Percebi que, embora a traição de Betsy tivesse me devastado, ela não me definia. Eu era mais forte do que isso, e ainda conseguia encontrar a felicidade. Lisa finalmente aceitou o divórcio. Ela ainda amava a mãe, mas entendia por que eu não podia ficar. Nosso relacionamento se tornou mais próximo à medida que nos apoiamos durante aqueles meses difíceis. Com o tempo, encontrei paz em saber que tinha feito a escolha certa para mim. Eu havia recuperado minha vida e minha felicidade. As cicatrizes da traição de Betsy sempre estariam lá. Eles não tinham mais poder sobre mim. Eu estava livre para seguir em frente e construir um novo futuro cheio de esperança e possibilidade. 5 anos se passaram desde aquele dia em que finalmente me afastei de Betsy. Naqueles anos, reconstruí minha vida, embora os ecos da dor e da traição ainda persistam, mais assustadores do que antes. O golpe mais inesperado e doloroso veio durante uma discussão acalorada sobre o acordo de divórcio. Betsy, em um momento de desespero, deixou escapar que Lisa não era minha filha biológica. Ela era filha de Mike. A revelação cortou mais fundo do que eu poderia imaginar. Eu amei e criei Lisa como se fosse minha. Um teste de paternidade confirmou o que Betsy disse, e o conhecimento me destruiu. Aquela verdade fez a traição parecer fresca e crua novamente, como se o chão abaixo de mim tivesse se movido. Apesar de tudo, Lisa ficou ao lado da mãe, lutando para entender por que eu estava tão determinado a seguir em frente. Foi como uma faca no meu coração, quando ela escolheu apoiar Betsy depois de tudo o que aconteceu. No final, decidi remover Lisa do meu testamento. Não foi uma escolha que fiz levianamente, mas senti que era a única maneira de retomar o controle da minha vida e legado. Betsy e eu dividimos nossos bens igualmente. Ela pegou metade das nossas economias e alguns itens pessoais, enquanto eu fiquei com a casa. Mas ela não parecia mais um lar, não com tantas memórias manchadas pela traição. Acabei vendendo e me mudando para um apartamento moderno na cidade. A transição foi difícil, mas encontrei consolo no meu trabalho e lentamente comecei a namorar novamente. Foi em uma conferência de negócios que conheci Nancy, uma que se tornou a luz que eu não sabia que precisava. Ela era inteligente, gentil e genuinamente interessada em mim. Ela teve uma carreira de sucesso como executiva de marketing, e sua vida era agradavelmente descomplicada. Ela já tinha sido casada antes, mas seu marido havia falecido em um trágico acidente. Apesar de sua perda, ela era otimista, cheia de vida, e desde o começo, ela tinha um jeito de me fazer sentir viva novamente. Sua presença parecia uma bomba, curando gradualmente feridas que eu achava que nunca iriam sarar. Enquanto eu estava encontrando a felicidade novamente, a vida de Betsy tomou um rumo mais sombrio. Após o divórcio, ela se mudou para um apartamento modesto e tentou encontrar um emprego, mas sua depressão e culpa a consumiam. Ela começou a beber muito, e sua saúde se deteriorou rapidamente. O peso de suas ações e a perda de sua família foram demais. Ela tentou reconstruir seu relacionamento com Lisa, mas nem mesmo sua própria filha conseguia entender completamente a profundidade de suas ações. A tensão entre elas aumentou, e Betsy ficou mais isolada, afundando-se ainda mais em seu desespero. Eventualmente, Betsy perdeu o emprego e acabou recebendo assistência social. A mulher vibrante que eu amei um dia desapareceu em uma sombra de si mesma, quebrada pela culpa e solidão. Ela tentou afogar sua dor no álcool, mas isso só a empurrou para baixo. Amigos em comum me disseram que ela tinha sido hospitalizada várias vezes, tanto por intoxicação alcoólica quanto por depressão grave. Era difícil ouvir, mas eu não conseguia me forçar a estender a mão. A mulher que um dia foi minha esposa causou muita dor, e eu precisava proteger a felicidade que finalmente estava começando a encontrar. Lisa, apesar de seus esforços, não conseguiu salvar sua mãe de si mesma. Ela tinha sua própria família agora, e o fardo do declínio de sua mãe pesava muito sobre ela. Embora a brecha entre Lisa e eu permanecesse, encontrei paz em saber que tinha feito o que era melhor para mim. 1 ano depois, Nancy e eu nos casamos.
Foi uma cerimônia pequena e íntima, apenas com amigos próximos e familiares. O dia foi cheio de amor e esperança para o futuro, e finalmente senti uma sensação de totalidade que não conhecia há anos. A presença dela tem sido uma fonte constante de força e alegria. Juntos, construímos uma vida livre das sombras do passado. Olhando para trás, posso ver agora que aqueles anos de dor e traição foram uma parte necessária da minha jornada. Aprendi que o perdão nem sempre é sobre a outra pessoa, é sobre se libertar das correntes do passado. Embora eu possa nunca perdoar Betsy completamente ou esquecer o que ela fez, encontrei uma maneira de seguir em frente e abraçar a felicidade que mereço. A espiral descendente de Betsy permanece como um lembrete trágico das consequências da traição e da importância da honestidade em qualquer relacionamento. Quanto a Lisa, eu me agarro à esperança de que, um dia, possamos reconstruir o que tínhamos. Mas, por enquanto, estou focado na vida que tenho com Nancy, grato pela segunda chance de felicidade que a vida me concedeu.